Presta atenção nesse texto, nessa palavra que o Senhor revelou, presta atenção. João, capítulo de número 15, versículo de número 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Para que as nossas orações sejam recebidas por Deus, duas condições são necessárias a gente atender. A primeira, ele diz: se vós estiverdes em mim. Como é que eu estou em Cristo? Quando eu reconheço que Cristo, Ele é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E que não há nenhum outro intermediador entre o Pai e nós que não seja Ele, o nosso Senhor Jesus. Mas tem uma segunda condição que ele disse. Aí ele disse assim: e as minhas palavras estiverem em vós. Muitos, nos tempos presentes, estão em Cristo, mas a palavra de Cristo não está nele. Se Cristo é o Verbo de Deus, logo quando ele diz a palavra tem que estar na pessoa, ele está dizendo, então eu tenho que habitar dentro dela. E quando eu olho para esse cenário, irmãos, eu só vi uma pessoa que passou na terra de viventes, que Jesus habitou dentro dela. O nome dela foi Maria. Ela é o exemplo para nós nessa noite do que é Cristo habitar dentro da pessoa. E para Cristo habitar dentro de Maria, Maria teve que gerar do Espírito Santo de Deus. Se nós nos deitarmos sudecaia, ridecom, manai, decantas, para ter intimidade com qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, nós vamos gerar um fruto que não é o nosso Senhor Jesus, que não é o Verbo de Deus. Por isso que o Senhor foi bem enfático ao dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o tempo todo o Senhor fica dizendo para a igreja: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em João capítulo de número 10, o Senhor disse para nós, Ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem, mas de maneira nenhuma segue outra. Porque se ela der ouvido a outra voz, que não é a voz do Espírito que vai estar dentro dela, não é o Verbo de Deus, não é o Senhor Jesus. Nisso nós oramos e Deus não responde às nossas orações. Mas quando, irmãos, o Verbo de Deus habita dentro de nós, quando o Senhor Jesus está dentro de nós, se cumpre esse texto que está em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 5 ao 7, diz assim, ó: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Se nós não pregamos nós mesmos, mas pregamos a Jesus, a boca fala o que o coração está cheio. Isso é o maior sinal que quem está habitando dentro de nós é o nosso Senhor Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Em outras palavras, o nosso coração passa a ter luz, lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É a minha palavra, é a palavra do Senhor. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Quando Cristo habita dentro de nós,
a excelência do poder de Deus habita em vasos de barro. Quantos vasos, irmãos, vazios, porque aprenderam tudo errado. Nisso o poder de Deus não habita nele. Nisso dobra o joelho e as orações não são respondidas, porque aí o Senhor vai dizer as vossas iniquidades. E o que é iniquidade? É a distorção da palavra, é o fato de darmos ouvido a outro espírito e moldar o nosso coração que não seja segundo o resplandecer do Senhor. Nisso a iniquidade habita e o Senhor fala, as vossas iniquidades fazem separação entre eu e vós, para que eu não vos ouça. Então guarda algo, não basta apenas confessar Jesus, a palavra dele tem que habitar dentro, e tudo que sai da nossa boca tem que convencer da palavra e jamais de nós. Isso é atribuir, isso é fazer tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos?